Olá, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Então, esse vídeo daqui são com as correções das atividades do mês de julho, tá? Como eu falei para todo mundo na sala, eu estou retificando aqui para vocês que a partir desse momento as atividades do mês de julho não serão mais aceitas, pois estou fazendo a correção. Óbvio que eu não vou fazer a correção de toda a atividade uma a uma, né? Senão levaria umas 2 horas para a gente conseguir corrigir tudo ou mais. Mas eu selecionei algumas questões que eu achava que vocês poderiam ter dificuldade, então para esclarecer, tá? As dúvidas de quem fez o trabalho, quem enviou o trabalho e não tem certeza se fez certo ou não. E posteriormente será divulgado o gabarito, tá bom? O gabarito com as questões para vocês fazerem a correção de vocês e ver onde é que errou, tá? Esses assuntos são pertinentes porque, apesar de ser um finalzinho do primeiro tri com o início do segundo, pode cair no simulado, tá? Então, assim, eu peço que vocês se programem para poder estar me enviando as atividades que tem que enviar, para não ficar uma coisa muito acumulada, uma atrás da outra, uma em cima da outra e depois não dá tempo. Sempre vamos fazendo assim, tá? Tem um trabalho, vocês enviam, eu dou um prazo para poder fazer a correção, tá? Deixa eu só colocar aqui, nós vamos ver agora produtos notáveis, só para relembrar mesmo. Só um momentinho. Pronto. Então tá aqui. Eu selecionei algumas questões, como eu falei para vocês, para esclarecer para quem tá com dúvida, tá bom? Tá aqui. Eu coloquei até a resposta, deixei com a resposta, mas para vocês verem como a gente conseguiu chegar nessa resolução. Ele fala o seguinte: determine, opa, passei demais. Determine os quadrados das seguintes somas. Esse assunto, gente, ele é altamente necessário tanto para o oitavo ano como para o nono. Esse assunto, como eu falei, ele vai cair também para o nono ano, então é necessário que vocês, essa etapa da aprendizagem, aprendam de fato, porque ele vai requerer para o nono, primeiro, segundo, terceiro ano, para quem fizer vestibular, para quem fizer qualquer outra prova de concurso, seja lá o que for, tá? Tem que ter domínio deste assunto, ok? Quem tiver com dúvida sobre esse assunto, tem um vídeo de revisão de produtos notáveis, tá bom? Então eu peço que vocês, quem está com dúvida, assista. E quem não está com dúvida, que a prova eu entendi um pouquinho. Preste atenção aqui nessa resolução da gente, tá? Quando eu falo de quadrado da soma, eu estou dizendo o seguinte, que eu vou apresentar dessa maneira daqui. Vou colocar aqui, ó, letra A. X mais 3. Deixa eu colocar um X. Letra A. X mais 3 elevado ao quadrado. Isso daqui significa que eu tenho x mais 3 vezes x mais 3, tá? E eu vou multiplicar o primeiro vezes o primeiro vezes o segundo, depois o segundo vezes o segundo vezes o segundo, tá? X vezes x, x ao quadrado, x vezes 3, mais 3x. 3 vezes x, mais 3x. 3 vezes 3, 9. Então, aqui eu tenho o seguinte, ó. X ao quadrado eu só tenho ele, então eu repito. Um número e uma letra, eu tenho esse daqui e esse daqui. Então, o que é que eu faço? Eu junto os dois, eu vou fazer a operação que ele está me pedindo. 3 mais 3, 6. Então, vai ficar, ó, 6x. 3x mais 3x, 6x. E o próximo que eu tenho é só o 9 sozinho. Mais 9. A outra maneira de resolver esse tipo de expressão, eu tenho aqui, ó, eu vou apagar para poder fazer a outra maneira. Tem alguns alunos que já dominam essa segunda maneira que eu vou apresentar aqui agora, tá? Então, para facilitar, eu vou apagar para não ficar muita informação aqui na tela. Qualquer coisa bom de fazer vídeo gravado é que vocês podem pausar e voltar o vídeo. Então, aqui eu tenho, ó, quadrado da soma, né? Quadrado da soma de dois termos, tá? Então, é quadrado do primeiro, esse é o meu primeiro termo, e esse é o meu segundo termo. Então, vai ficar assim, ó, quadrado do primeiro, mais
2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, ok? Então, aqui eu tenho x ao quadrado, mais 2 vezes x, 2x, 2x vezes 3, 6x, mais quadrado do segundo, 9. Deu a mesma resposta, tá? A diferença é a maneira de resolver, ok? A fórmula me diz que quando eu tiver o quadrado da soma, eu tenho que colocar o primeiro termo elevado ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado, ok? Deixa eu ver uma outra questão aqui. Pronto, a letra E. Deixa eu fazer a letra E. 4a mais 3b elevado ao quadrado, que é igual. Quadrado do primeiro, ó, primeiro termo, segundo termo. Quadrado do primeiro, 4a elevado ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. 4 ao quadrado, 16, a ao quadrado, mais 2 vezes 4, 8, 8 vezes 3, 24. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que colocar o 24 e fazer, ó, A vezes B, AB. Mais 3 ao quadrado, 9, B ao quadrado, B ao quadrado. Olha lá, minha resolução deu certinha, tá? Vou fazer qual aqui agora? A letra F, tá? Para vocês aprenderem. Quem não entendeu, é bom que pausa o vídeo e volta. O F, x ao quadrado mais x elevado ao quadrado. A mesma regra, ó, quadrado do primeiro. Então, x ao quadrado elevado ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, ok? Aqui eu tenho uma potência de potência, conserva a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 2, 4. Mais 2. Eu tenho, ó, potência de bases iguais e expoentes diferentes. Aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 1. Conserva a base e soma os expoentes. Então, vai ficar, ó, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. Tá aqui o 2. X ao quadrado vezes x, x ao cubo, mais x ao quadrado. Ok? Vamos para o próximo. Agora eu tenho o quadrado da diferença. No quadrado da diferença, quando eu tenho uma subtração, eu chamo de diferença, tá? Então, aqui, ó, letra D, para não fazer sempre A. X menos 10 elevado ao quadrado. A regra me diz que é quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Ok? Então, aqui, o que é que eu tenho que fazer? Espera aí que eu confundi. Ó, letra D. Vou fazer de novo aqui que eu apaguei. Letra D. X menos 10 elevado ao quadrado, que é igual quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, menos 10, tá? Menos quadrado do segundo. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, menos o quadrado do segundo, ok? X ao quadrado mais com menos dá menos 2 vezes x, 2x, 2x vezes 10, 20x, menos 10 ao quadrado vai dar 100. Então, tá aqui minha resposta, tá? Vou fazer outra aqui. Deixa eu apagar essa. Letra E. Y ao quadrado menos x ao quadrado.
quadrado do primeiro termo e o segundo termo. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo menos quadrado do segundo. Ok? Então, aqui vai ficar, ó, y, 2 vezes 2, 4, mais com menos dá menos 2y ao quadrado x, tá? 2 vezes y ao quadrado, 2y ao quadrado vezes x, 2y ao quadrado x, tá? Menos com menos dá mais com menos dá menos. Essa resposta aqui, ó, até confundir. Ó, menos x ao quadrado. Tá aqui a resposta final, ok? Vou fazer a letra F também. Ó, x menos 6w ao quadrado. Quadrado do primeiro. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, menos quadrado do segundo. Menos 6w ao quadrado, tá? Então, aqui, ó, x ao quadrado mais com menos, opa, mais com menos dá menos. Menos 2 vezes 6, 12. 12xw menos 6w ao quadrado, 36w ao quadrado, tá? Isso aqui deve ter sido erro de digitação. Finalizo aqui. Agora, quando eu tiver produto de produto, eu estou multiplicando o primeiro termo pelo segundo termo. Lembram que eu fiz? Deixa eu mudar a cor. Lembram que eu fiz lá para vocês? Primeiro vezes o primeiro vezes o segundo. Segundo vezes o primeiro, segundo vezes o segundo. Então, aqui vai ficar assim, ó. Ih, deixa eu mudar aqui. Letra A. Letra A. 5A mais C vezes 5A menos C. 5A vezes 5A e 5A vezes menos C. 5A vezes 5A, opa, 5 vezes 5, 25. A vezes A ao quadrado. Mais com menos, dá menos. 5A vezes C, 5AC. C mais com mais dá mais. C vezes 5A, aqui ó, C vezes 5A, 5AC. Mais com menos, menos. C vezes C, C ao quadrado. Então, agora aqui vai ficar, ó. Percebam uma coisa, aqui eu tenho um oposto ao outro aqui. Eu tenho menos 5A, o oposto da subtração, né, a soma, mais 5A. Se eu tenho um oposto ao outro, eu elimino, tá? Por quê? Porque quando eu fizer a operação aqui, menos 5 mais 5, 0. Então, ó, eu elimino logo. Aqui vai ficar 25A ao quadrado menos C ao quadrado. Ok? Toda essa resolução é feita desta maneira daqui, tá bom? Fatoração. Essa atividade de fatoração nós fizemos da seguinte maneira, ó. Lembrando que fatoração é você colocar o fator comum aqui, ó, colocando em evidência o fator comum. Ele pede para você colocar o fator comum em evidência. Eu tenho aqui a letra A, que me diz o seguinte, 4R mais 12. Quem é o fator comum aqui? Esse 4 e esse 12, ambos dividem? Divide. Se eu dividir o 4
por 4. O 12 eu também posso dividir por 4? Pode. Então, quem é o meu fator comum aqui no caso? O 4, tá? Então, eu coloco o fator comum em evidência, 4. Sobrou quem daqui? Eu tiro 4. Tirei daqui 4. Sobrou quem? 4 dividido por 4. Sobrou só o R, ó. R. Mais 12 dividido por 4, 3. Esse é a minha fatoração. Isso daqui é fazer fatoração, colocar o fator comum em evidência. Por quê? Porque se eu fizer isso daqui, se eu resolver essa multiplicação daqui, ó, 4 vezes R, 4R. 4 vezes 3, mais 12. Percebam que deu igual? Então, a fatoração é você fazer o caminho do começo, do final para o começo. Isso daqui é meu resultado final. Como foi que eu comecei? Comecei dessa maneira daqui, tá? Deixa eu fazer outro para vocês verem. Vou fazer de verde mesmo, ó. Letra C. 15x ao cubo mais 10x ao quadrado menos 5xy. Quem é o meu fator comum aqui? Eu tenho o fator comum, que é o x e o x. O fator comum é o valor que está em todos, então o x está em todos, ele é o meu fator comum. Só que eu tenho 15, 10 e 5. Os três são divisíveis por 5. Não é isso? 15 não divide por 5, 10 divide por 5, 5 divide por 5. Então, aqui, o meu fator comum será quem? 5. Então, 15 dividido por 5 dá 3. Se eu tenho 3x aqui dentro, ó, x vezes x vezes x. Tirei 1, coloquei aqui fora. Sobrou quantos? 2x, ó, x ao quadrado. Menos, mais 10, ó, esses erros de digitação, aqui é mais. Mais 10 dividido por 5 dá 2, então aqui, 2. Eu tenho 2x aqui dentro, ó, x vezes x, não é isso? Se eu tirei 1, botei aqui fora, sobrou quantos? 1. Então, aqui vai ficar 2x. Menos 5 dividido por 5 dá 1. X é o único x que eu tinha, coloquei aqui fora, então, tirei esse x. Sobrou quem? Só o y. Essa é a minha fatoração. Foi a partir daqui que eu cheguei nesse resultado aqui em cima, tá? Então, como se eu tivesse apresentado, essa foi a pergunta e essa foi a resposta. É como se fosse isso, tá? Só que ele me dá o final para eu ir pro começo, ok? Possibilidades e probabilidades. Essa questão daqui eu gostaria de fazer para vocês esclarecer, porque teve gente que ficou com dúvida, tá? Então, peguem essa questão no apontamento de vocês. Deixa eu abrir aqui o meu. Pronto. Aí ela fala o seguinte: a professora de artes decidiu organizar um passeio cultural com o 8º ano. Ela fez uma pesquisa para saber as preferências dos alunos. Nessa pesquisa, cada aluno votou em sua atividade favorita, entre as 4 que foram oferecidas: cinema, teatro, concerto de música e museu. Tá aí a tabela, tá? A partir desses dados, responda: de que tipo é a variável da pesquisa? Que tipo é essa variável? Eu estou falando de uma variável qualitativa. Por que qualitativa? Não estou falando de número, estou falando de qualidade, tá? Então, aqui, ó, qualitativa. Aí ela faz: com os resultados da pesquisa, construa uma tabela de frequência. A frequência absoluta e a frequência relativa. Então, vamos construir nossa tabela. Ó, não vai ficar uma perfeição, porque, né? Enfim. Ó, primeira coisa que eu vou fazer aqui para construir minha tabela é separar as atividades. Eu tenho a atividade que é o museu, o concerto, teatro, cinema e o meu total de alunos, tá? Passo aqui o traço e continuo. Aqui vai ser a minha frequência absoluta, FA,
A minha frequência absoluta, quando eu chego aqui e vou contar quantos alunos escolheram museus, eu tenho 9. Quantos escolheram o concerto? 6. Quantos teatros? 12. Quantos cinema? 3. No total de 30 alunos. Pronto. Agora eu vou para a minha frequência relativa, tá? Para eu calcular minha frequência relativa, eu tenho que fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar minha frequência acumulada, 9, dividir pelo meu total, 30, e multiplicar por 100, tá? Quando eu faço isso, eu vou ter o meu valor de minha frequência relativa em porcentagens, ok? Então, quando eu fizer esse cálculo daqui para cada um deles, eu vou fazendo, ó. Para o primeiro, aqui vai me dar 30%. O segundo, 6 dividido por 30 vezes 100, 20%. Significa que 30% dos alunos, dos meus 30 alunos, querem ir para o museu, 20% dos alunos querem ir para o concerto, 40% querem ir para o teatro e 10% querem ir para o cinema. Se eu fizer o somatório aqui, ó, 3 mais 2, 5, 5 mais 4, 9, 9 mais 1, 100%. Tá aqui a minha resposta da letra B, tá? E na letra C, ele pergunta o seguinte: como a professora vai incluir no passeio cultural as duas atividades mais votadas? E quantos alunos serão atendidos? Quem são as duas atividades mais votadas nesse caso aqui? Ó, o teatro e o museu. Se ela quer, a letra C, vou botar aqui, letra C. Se ela quer incluir as duas atividades mais votadas, 9 mais 12. Simplesmente ela vai somar os valores das duas mais votadas, que me deu 21 alunos. Quando ele pergunta quantos alunos serão atendidos, 21 alunos serão atendidos, tá? A opção de 21 alunos foi a que prevaleceu, ok? Bom, agora a gente vai para o módulo. Eu selecionei algumas questões do módulo. Deixa eu pegar aqui meu módulo, para fazer a correção com vocês. Eu não vou fazer a correção de todas as atividades, mas eu selecionei algumas que são mais relevantes, que dá para dar um norte para vocês, caso vocês tenham dúvidas, tá? Deixa eu ver aqui, só um momentinho que eu vou abrir aqui o meu módulo para a gente poder acompanhar junto. Eu tinha colocado a página, só que não tá aparecendo a página. Essa atividade daqui eu vou colocar, ó. Página 163. Deixa eu mudar a cor da caneta. Pronto. Ele fala o seguinte, ó, efetue os cálculos necessários e complete a tabela. A gente já sabe como vai calcular a frequência relativa. A frequência relativa aqui, ó, a gente vai pegar este valor, dividir por esse e multiplicar por 100. Dessa maneira, a gente consegue identificar quem é a nossa frequência relativa, que ela é apresentada sempre em porcentagem, tá? Então, eu tenho 686 dividido por 2.193 e o resultado eu vou multiplicar por 100, ok? Nesse caso daqui, ele me deu 31,3%. Mesma coisa eu vou fazer nesse caso daqui, ó. 628 dividido por 2.193 vezes 100. Vai ter 28,6%. O próximo, 472 dividido pelo total, 2.193 vezes 100. Aqui eu vou ter 21,5%. O outro, 18,6%. E se eu fizer um somatório disso daqui tudo, eu vou ter aqui 100%, tá? Não se esqueçam que é desta maneira que a gente calcula a frequência relativa. Vai pegar o valor da frequência absoluta. Frequência absoluta é diferente de frequência acumulada, tá? O valor da frequência absoluta, dividir pelo total e multiplicar por 100. Dessa forma, a gente consegue achar a frequência relativa. Essa segunda questão daqui é a segunda da mesma página, tá, gente?
Página 163. Essa... Não, aliás, não, desculpa, não é a mesma página, não. Agora que eu percebi que eu não coloquei essa questão. É página 164. Ó. Página 164. Ele fala o seguinte: com base nas informações do gráfico, complete a tabela. Esse é o terceiro. Só tem uma questão na página. Então nem precisa se preocupar. Ele me apresentou esse gráfico daqui. Chuva acumulada em Macapá em alguns meses do ano de 2018. Aí ele fala aqui o seguinte: chuva acumulada em Macapá em alguns meses de 2018. Ele me deu os meses, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, e ele perguntou qual foi a frequência. Nesse caso daqui, eu tenho a janeiro, a frequência foi 239. Então aqui, ó, 239. Fevereiro, 227. Março, 313. Abril, 667. Maio, 508. A minha frequência é o meu montante, é o meu valor que eu tenho registrado em cada mês, tá? Apagar para não ficar muita informação. Agora, ele me pede para eu calcular a minha frequência acumulada. Agora eu tenho como calcular minha frequência acumulada, por quê? Porque quem está em janeiro já passou por fevereiro. Quem está em março passou por janeiro e fevereiro. Quem está em abril passou por janeiro, fevereiro e março. Quem está em maio passou por janeiro, fevereiro, março e abril. Então eu vou somando com os valores anteriores. Como é que eu vou fazer isso? Ó, minha frequência acumulada, tá? Eu não estou falando da minha frequência absoluta. Minha frequência acumulada no mês de janeiro foi 239. Por quê? Não tem nada antes dele. Ele começou a contar a partir daqui. Agora, para eu calcular aqui minha frequência acumulada de fevereiro, eu tenho que fazer, ó, 239 mais 227. E assim eu vou encontrar 466, tá? Aí agora, a frequência acumulada de março, eu vou pegar o valor de fevereiro, 466, e vou somar com 313. Vou achar 779. E assim sucessivamente. 779 mais 667. 1446. 1446 mais 508. 1954. Tá? Então aqui, ó, o meu total, se eu somar todo mundo aqui, vai me dar 1954. Ok? Agora, a minha frequência relativa, da mesma maneira, ó, 239 dividido pelo meu total, 1954, vezes 100, ok? Então, eu vou ter 12,23%, tá? Aqui, eu vou ter 11,62%. Fevereiro, março, 16,02%. Abril, 34,13%. Maio, 26%. O total de 100%. Entendeu, gente? Então é o seguinte, toda vez que eu tiver que calcular minha frequência acumulada, eu preciso do meu valor da minha frequência absoluta. E eu vou fazer a soma. Apenas vou somar o atual com o anterior. Na minha frequência relativa, eu vou dividir e vou multiplicar, tá? 227 dividido por 1954 vezes 100. E assim, vou fazendo com cada uma delas, ok? Aí ele faz assim, ó. Em sua... Ah, não. Aí é pessoal. Resposta pessoal. Tá? Vamos pro próximo. Segundo. Deixa eu ver só que página é esse segundo. É Hall. Página 167. Página 167.
graças a Deus, ele já me deu aqui em ordem crescente, do menor para o maior, tá? Aí ele fala o seguinte: o rol a seguir apresenta o tempo de gestação em dias de algumas espécies de mamíferos. Efetue os cálculos em seu caderno e complete a tabela com 5 intervalos. Ou seja, ele está me pedindo um intervalo de 5, tá? Então, ele está me pedindo um intervalo de 5, eu tenho que fazer o seguinte, ó, para eu calcular a minha amplitude total. Eu vou pegar o meu maior valor, 440, e vou subtrair com o meu menor valor, 106. Pronto, tá aqui, 106. Quando eu faço essa subtração, 440 menos 106, eu chego a um total de 334. 334. A partir desse total daqui, ele me diz o seguinte, ó. Quantos intervalos ele quer de classe? 5. Então, eu vou pegar este valor daqui e dividir por 5, tá? Dividir ele por 5, 334 dividido por 5 é igual a 66,8, ou eu posso colocar um valor aproximado de 67. Então, a partir do meu primeiro tempo de gestação, que eu tenho lá 106, o meu intervalo vai ser de 67 pontos. Então, eu tenho 106 mais 67, que vai me dar 173. E aqui eu vou colocar, deixa eu só tirar aqui um. Pronto, coloquei para baixo uma janela que estava aqui em aberto. Aqui, o tempo de gestação em dias vai ficar, ó, 106 e o meu intervalo até 173. E é dessa maneira que eu calculo o meu intervalo, o meu rol, tá? Aqui eu começo, ó, 173 mais 173, mais quem? 67. Então, ó, mais 67, 240. Aqui eu volto, 240 mais 67, 307. 307 mais 67, 374. 374 com intervalo 441. Tá? Então, deixa eu apagar aqui para não ficar... Só um momentinho, para não ficar muito embolado. Voltando para a caneta. Pronto. Qual é a minha frequência absoluta? De 106 até 173, eu tenho quantos números aqui, ó? 1, 2, 3, 4. 176 não entra, então a minha frequência absoluta é 4. A próxima 6, 2, 1 e 3, no total de 16, tá? Aí vem minha frequência acumulada. Minha frequência acumulada diz a mesma coisa que eu falei para vocês nesse instante. Quem passou pela semana 173 é porque ela já passou pela semana 106. Então, o que é que eu vou fazer? A minha frequência acumulada aqui do meu primeiro intervalo é 4. Eu repito. Do meu segundo, eu vou somar. 6 mais 4, 10. 10 mais 2, 12. 12 mais 1, 13. 13 mais 3, 16. Ok? Eu estou somando. Aí vem minha frequência relativa. A frequência relativa é a mesma coisa, ó. 4 dividido por 16 vezes 100. O próximo, 6 dividido por 16 vezes 100. E assim sucessivamente, tá? Vou apagar, porque isso daqui eu já expliquei para vocês, para não ficar com muita informação aqui acumulada. Então, aqui eu vou ter, ó, 25%. Lembrando que frequência relativa é em porcentagem. 37,5%. 12,5%. 6,25% e 18
100,75%. Se eu somar todo mundo, ele vai me dar um total de 100%, tá? Agora, a minha frequência acumulada relativa. Eu estou falando a você que eu tenho que fazer minha frequência acumulada junto com a relativa. Ou seja, eu vou somar a atual com a anterior. Ó, se eu não tenho anterior, aqui eu repito, 25%. Essa daqui, 37,5. Eu tenho um anterior? Tenho, 25. Então, eu vou fazer, ó, 37,5 mais 25. Tá? E dessa maneira, eu vou fazer com todas, ó. Achei aqui 62,5%. 62 mais 12,5, 75%. A mesma coisa, 75% mais 6,25, 81,25%. E aqui, 81 mais 18, 100%, tá? Então, eu estou somando o 25 mais o 37, que me deu esse resultado, ó. Esse mais esse é igual a esse. Então, eu tenho esse mais esse, que é igual a esse, ok? Próxima atividade, questão 6. Página 173, ó. Página 173. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Chocolate, Cacau e Amendoim, Balas e Derivados, ABICAB, em 2017 houve uma redução de aproximadamente 38% da produção de ovos de Páscoa em relação a 2016. Como pode ser observado no gráfico? Tá aqui o gráfico, tá, gente? Qual foi a redução da produção de ovos de Páscoa de 2014 a 2017? Represente essa redução em porcentagem, tá? Ele me disse que ele começou com quanto? Com 80. E terminou com quanto? Com 36. A primeira coisa que eu faço é 80 menos 36, que vai me dar 44. Pronto, já tenho aqui o meu valor. Só que eu tenho que fazer o quê? 44 dividido pelo meu total, que foi o meu total inicial, 80 vezes 100. E dessa forma eu consigo apresentar minha porcentagem. 44 dividido por 80 vezes 100 é igual a 55. Então, qual foi a porcentagem de redução que ele teve? Ele teve uma redução de 44 milhões, porque aqui é o meu total. Eu comecei produzindo 80 milhões e reduzi para 36. Como é que eu sei que é milhões? Está aqui, ó, em milhões. Eu comecei produzindo 80 milhões e reduzi para 36, ou seja, eu reduzi 44 milhões, que quanto por cento equivale a esse total daqui? Foi 55%. Tá aqui as duas respostas, tá? Bom, pessoal, a correção é essa para essas atividades, tá? As atividades do mês de agosto, eu peço que vocês me enviem quem estiver faltando. Quem não estiver faltando, que estiver livre, parabéns, boa sorte. E tem o trabalho de estatística também, tá? Então, assim, ó, vou enviando as atividades, porque depois que eu postar a correção, eu não aceito mais a atividade de novo, tá? Porque não tem cabimento eu postando a correção e a pessoa copiando da correção que eu fiz, tá bom? Então, é isso, beijos e até a próxima.